Esses são os tempos de São Miguel agir em nosso meio. São Miguel está agindo poderosamente em nosso meio e ele fez Deus inspirar as nossas madres fundadoras para começarem esse exército de São Miguel, para serem aquelas que receberam a inspiração do próprio Deus para formar esse exército que você faz parte agora, para poder clamar. Então, esses são os tempos de tal angústia, como diz aqui a passagem de Daniel. Vamos pegar de novo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo. Desde que as nações existem, a gente vê hoje quantas dores no meio do nosso povo, não é? Dores de coração, dores físicas, perdas de sentido. Quanto as pessoas estão sofrendo, não é por causa disso, o quanto as pessoas têm sofrido. E aí, nesse tempo, teu povo escapará, isto é, todos os que se encontrarem inscritos no livro. Nós cremos que ele está falando aqui de escapar de uma condenação eterna. Escapar de um momento de morte eterna daqueles que perseveram e caminham junto com São Miguel. Isso é muito forte, meus irmãos. Esse é o tempo de São Miguel. Esse é o tempo em que ele vem em nosso meio para combater por nós. A gente fala, São Miguel, combatei e rogai por nós. A gente invoca São Miguel e ele está conosco com este exército. Mas há uma outra passagem que mostra não tanto que São Miguel está com esse tempo, e esse tempo se levanta Miguel, como ele diz aqui, não é? Nesse tempo levantar-se-á Miguel. Nesse tempo que é agora, São Miguel levantou e inspirou esse exército de São Miguel. Mas há uma segunda passagem que eu queria trabalhar com você. Apocalipse 12, a gente já falou em alguns outros momentos dessa nossa quaresma de São Miguel. E eu queria me centrar com você nessa passagem muito forte do livro de Zacarias, capítulo 3. O livro de Zacarias fala sobre a própria pessoa de Josué, aquele grande homem que fez o povo entrar na terra prometida, e ele fala assim, ele, que é Deus, não é? Ele me fez ver Josué, sumo sacerdote, que estava diante do anjo do Senhor. Ele é uma pessoa que está diante do anjo do Senhor. E olha o que diz o anjo do Senhor ao próprio Satanás. O anjo do Senhor está aqui em Zacarias 3. Disse ao próprio inimigo, que o Senhor te reprima, Satã. Reprima-te o Senhor que elegeu Jerusalém. Que o Senhor te reprima. Esse é o combate que nós estamos vivendo agora. Porque o nosso coração está sendo alvo de uma luta. Uma luta entre São Miguel, porque você e eu fazemos parte do exército de São Miguel, e o inimigo que quer atentar contra nós, quer nos tentar, quer nos assustar, quer nos fazer, sobretudo, sair do caminho de Deus. E aqui São Miguel intervém. Como eu disse, essa passagem não fala o nome de São Miguel, mas a tradição de interpretação da igreja reconhece aqui como o próprio São Miguel. Josué estava vestido de roupas sujas, enquanto estava de pé diante do anjo. E ele falou aos que estavam de pé diante dele, tirai-lhe as vestes sujas, e vestiu-o com vestes luxuosas. Colocai em sua cabeça um turbante limpo. Colocaram um turbante limpo em sua cabeça e o vestiram com roupas limpas. A interpretação dessa passagem levou muitas pessoas na tradição da igreja, e mesmo a gente que reza a ladainha de São Miguel, já a gente vai rezar essa ladainha, deixa eu colocar a Bíblia aqui. Já a gente vai rezar essa ladainha, e a ladainha tem um dos pontos que diz assim, luz e confiança das almas no último momento da vida. São Miguel é a luz e a confiança das nossas almas, por quê? Porque pelos nossos pecados nós devemos pagar, não somente nós temos como consequência do nosso pecado, não somente a culpa do nosso pecado, mas a pena. Você lembra dessa doutrina da igreja? É a doutrina que fala da dupla consequência do pecado. Cada pecado que você e eu cometemos tem uma dupla consequência. Tem a consequência da culpa, que é aquela que é perdoada quando a gente se confessa.
ou quando alguma pessoa não é batizada e é batizada, naquele momento a culpa é apagada, ou então quando a pessoa recebe o sacramento da unção dos enfermos. Nessas ocasiões, nessas 3 ocasiões, a alma que está com a culpa do pecado acaba perdendo essa culpa, não é? Essa culpa é perdoada por Deus. Mas há a pena do pecado. A pena é devida às consequências do nosso pecado que não são só para nós. A nossa pena é uma pena que fica, que permanece. E a igreja nos ensina e dá a doutrina das indulgências, que fazem com que as nossas penas sejam apagadas, que são aquelas consequências devidas ao pecado, porque a igreja é um corpo místico de Cristo. E ainda que o meu pecado seja um pecado somente comigo mesmo, esse pecado tem consequências em toda a igreja, porque a igreja é um corpo. Eu e você fazemos parte da igreja e somos um corpo. E é por isso que a igreja ensina a doutrina do purgatório, que é o lugar onde aquelas pessoas que morrem em estado de graça, sem a culpa do pecado mortal, mas que ainda têm penas a pagar, precisam ir para o purgatório para poder pagar essas penas devidas do pecado e merecerem ir para o céu. E São Miguel, olha, inspirado nessa passagem de Zacarias, São Miguel é aquele anjo que nos aproxima na hora que a gente estiver morrendo e nos defende na hora do nosso juízo. Olha como diz a ladainha: luz e confiança das almas no último momento da vida e depois arauto da sentença eterna, aquele que fala qual é a sentença. E depois, em mais um momento da ladainha, diz: São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. E é por isso que São Miguel é representado muitas vezes. Aqui a gente não tem essa espada de fogo e o escudo. Mas naquela outra imagem de São Miguel que a gente tem usado nas nossas lives, ele aparece com uma balança. Balança é símbolo de que São Miguel é aquele que pesa as almas, que ajuda as almas que estão sendo, no momento do juízo, a poder irem para o céu. Ou ele vê se aquelas almas precisam ir para o purgatório e ele leva para o purgatório para poder ajudar nesse pesar das almas. É por isso que ele é representado com essa balança. Então, São Miguel não é somente um anjo do fim, olha, dos últimos tempos, mas ele é um anjo que trabalha pessoalmente junto conosco, para nos ajudar na hora da nossa morte. Ele combate por nós e nos ajuda a defender. E é por isso que a devoção a São Miguel é tão importante para nos alcançar a graça da perseverança final. São Miguel quer derramar graças no dia de hoje. São Miguel quer hoje estar muito perto de você, para te dar uma graça muito particular de intimidade com ele. É por isso que esse exército tem o nome de São Miguel. E é por isso que a gente está fazendo a quaresma de São Miguel. A gente está pedindo uma graça, pode ser uma graça física, uma graça interior, mas a maior das graças que a gente tem é de intimidade com o arcanjo.